Bom, a pergunta que eu mais ouço desde que eu voltei da Venezuela é: o Brasil vai virar uma Venezuela? E eu não quero explorar o que eu vivi lá, porque muitos aqui já viram um documentário que inclusive atraiu quase 4.000 novos assinantes para o Brasil Paralelo em uma semana da estreia do documentário, que chama Infiltrados Venezuela. Eu explorei bastante isso, mesmo quem não tenha visto ainda o documentário, numa entrevista que eu dei ao Felipe Dávila, que concorreu às eleições presidenciais do primeiro turno do ano passado, no programa Panorama, também lá da Brasil Paralelo, que esse sim está aberto no YouTube e está disponível toda a entrevista no meu canal, também dessa plataforma do YouTube. Então não vou ser repetitivo. Quem quiser entender todos os detalhes do que eu vivi e ainda não tenha visto o filme, no qual eu recomendo, porque é realmente uma visão do que nós vivemos lá. Estar na Venezuela durante 1h20 de documentário com os seus próprios olhos e tomar as suas próprias conclusões. Pois bem, não vou entrar nesse mérito, senão me torno repetitivo, mas a pergunta é: o Brasil vai se tornar uma Venezuela? Talvez alguns pontos aqui sejam importantes entender, ou a entrevista que eu dei ao Felipe Dávila, como eu falei, ou então ter assistido ao documentário. Mas, de qualquer maneira, eu vou abordar alguns pontos principais. Não preparei um script para esse vídeo, então vou falando realmente do meu coração, o que eu sinto. E a realidade é: a qual Venezuela nós nos perguntamos, né? A Venezuela dos 10% que tem um alto poder de consumo, mas mesmo assim sofre com a infraestrutura extremamente precária, onde até inclusive as pessoas com mais dinheiro precisam cavar um poço perto da sua casa para poder ter água todos os dias, uma vez que a água ela é um privilégio para poucos por lá, mas mesmo assim para esses poucos com dinheiro ainda falta água na cidade, porque toda a infraestrutura de um país é sucateada. Mesmo esses 10% também tem problema de queda de energia, que pode acontecer e acontece com bastante frequência em Caracas. A Venezuela, saindo de Caracas, que é aquela tomada por milícias que não nos recomendaram ir, fomos 2 dias, para quem viu, dentro das favelas com autorização, assim como ocorre aqui no Brasil, mas fora de Caracas, onde a iluminação é precária, onde o sistema de água é muito, muito precário mesmo, controlado por milícias que poderiam nos parar nas estradas. E em Caracas é uma cidade que tem uma divisão muito grande como aqui no Brasil. Então, a qual Caracas nós nos referimos? Aos 2, 3 bairros com alto poder de consumo, onde há uma loja da Ferrari, onde os shoppings voltaram com grifes internacionais, onde os restaurantes estão cheios e tivemos que fazer reservas para comer comidas internacionais, restaurantes renomados e reconhecidos internacionalmente, ou a Venezuela de 90% da população que está abaixo da linha da miséria, sofrendo num sistema nefasto, socialista, desde 1999, com expropriação de empresas, onde as pessoas são altamente controladas, com misérias, com pouca comida que o governo dá para manter essas pessoas controladas, onde um país que teve de 2014 a 2018 uma alta escassez de produtos básicos e que hoje essa escassez acabou porque a economia foi dolarizada e não há mais imposição de preço teto, mas 90% da população não tem poder de consumo. A qual Venezuela nós nos deparamos? Então essa pergunta é bastante ampla, mas eu acho que dá para entender bem quando nos perguntam aqui no Brasil. Eu acredito que o Brasil se tornará essa Venezuela na qual nos é vendida aqui por notícias. E essa Venezuela que vemos em notícia aqui, ela existe, ela é real. 90% da população abaixo da linha da miséria. Grande parte da população já está resignada e acredita que não dá para derrubar o inimigo Maduro, aquele mesmo que é recebido aqui no Brasil com os braços abertos, com o tapete vermelho e chamado de democrata pelo presidente Lula.
assim como ele faz com outros ditadores cruéis, como Ortega na Nicarágua, ou até mesmo como regimes extremamente horripilantes para a economia, que levam à pobreza de grande parte da população, como na Argentina, onde ele também faz os seus agrados e manda dinheiro para lá, o nosso dinheiro. Então, a Venezuela é um país que chegou no seu fundo do poço, a princípio entre 2014 e 2018, onde a infraestrutura é extremamente precária, onde a população, 90%, como eu falei, abaixo da linha da miséria, onde os serviços públicos são extremamente sucateados, onde há falta de professores, onde o salário mínimo está na casa dos $7, uma cesta básica custa $400 e o salário médio são $180. Então, eu acho que o Brasil não vai chegar nesse nível, sob ponto de vista econômico. E explico aqui rapidamente por quê. A Venezuela, que foi um dos países mais ricos da América Latina e um dos mais ricos do mundo, se não me engano o quinto país mais rico do mundo, ali nos anos 70 e 80, a Venezuela sempre foi um país de monoproduto exportador. Ela teve a sua receita dependente quase que 90% da exportação de petróleo. Lembrando que a Venezuela é o país com a maior reserva de petróleo do mundo, chegou a produzir 3 milhões de barris de petróleo por dia, que é mais ou menos o que o Brasil produz hoje, e hoje produz na casa dos 250 mil. A empresa PDV estatal está completamente sucateada também por falta de investimentos, afinal de contas a Venezuela não tem mais absolutamente nada de dinheiro, a não ser daquilo que vem da parte legal, que é controlada pelo governo. É sim um estado narco terrorista, é um estado complicado e com altos poderes do governo, que todo mundo entende o que eu quero dizer, e que, de novo, o presidente Lula faz os seus agrados e os apoia. Portanto, a Venezuela sempre foi um país de monoproduto, exportador de petróleo, que teve lá no começo dos anos 2000 o boom do petróleo, vendeu o seu principal produto, quase que o único produto, a preços altos, assim como também teve sorte no primeiro mandato Lula aqui no Brasil. Mas o Brasil tem uma pauta exportadora maior, o Brasil tem uma indústria muito maior, o Brasil não expropriou propriedades privadas, empresas privadas, como fez a Venezuela, e isso fez com que eles tomassem um caminho de empobrecimento muito maior do que o Brasil, que sim, é verdade, temos crescimento medíocre nas últimas 3 décadas de forma constante. Por uma série de motivos que eu exponho diariamente nos meus vídeos e propondo algum tipo de solução. Mas, de qualquer maneira, o Brasil tem uma pauta exportadora muito maior historicamente, hoje também. O Brasil ele tem uma população muito maior, e aqui tem um segundo ponto importante. Nós estamos em 2023, uma economia onde as pessoas discutem, tem um celular na mão, temos essa possibilidade de conversar, eu com vocês aqui, entender o processo que está acontecendo, temos mais base histórica, já sabemos o que o socialismo é capaz, já sabemos o que a esquerda entrega, que é simplesmente promessas falsas, rasas e mentirosas e miséria. E na época que a Venezuela entrou nisso, em 1999, não tinha nada disso. E tinha uma crença muito grande na esquerda. Países da América do Sul estavam recém-saídos dos seus regimes militares, então havia uma crença na esquerda que ela seria capaz de entregar todos aqueles discursos bonitos que ela promete e que, de novo, são mentirosos, rasos, por uma questão de lógica, não para em pé. As promessas não se fundamentam, elas não acontecem. A vida é como ela é, a economia é como ela é, e não adianta vender mentiras. Mas eles seguem vendendo, e infelizmente ainda tem muita gente que acredita, até por falta de conhecimento, outros por conivência, outros por mau caratismo. Mas a verdade é que a Venezuela tomou um caminho muito diferente lá no final dos anos 90. E, portanto, por esses pontos, eu não acredito que o Brasil se torne uma Venezuela. Por outro lado, todo mundo me falou lá que os primeiros passos da Venezuela foi deteriorar as instituições de Estado. E aqui eu falo perder a independência entre o executivo, o legislativo e o judiciário, eles se fundirem numa coisa só, totalmente dominada pelo executivo,
e os poderes não terem mais independência, condição básica para um projeto de democracia, o que obviamente não é a Venezuela e também não é o Brasil, na minha opinião, e na opinião da grande maioria. Um país onde censura, um país onde tira passaporte das pessoas, um país que cala jornalistas e cala pessoas pelo mero fato de ser opositor ao governo, não é uma democracia. Acredite, estude, leia e seja maduro o suficiente para encarar a realidade. Esse país aqui, o Brasil, hoje, não tem nada a ver com uma democracia, onde os três poderes se conversam, arquitetam e muitas vezes decisões tomadas por pessoas eleitas pelo povo são simplesmente jogadas no lixo por decisões monocráticas de um judiciário ou arquitetado com o executivo. Isso não é uma democracia. Então, isso aconteceu na Venezuela e foi o primeiro passo para um processo de venezualização ao longo dos anos. De novo, sob o ponto de vista econômico, eu diria que não, o Brasil não vai ser uma Venezuela. Até porque nós tivemos nessa última eleição extremamente apertada e a metade da população que não votou no presidente atual, que é o meu caso, não é que ela simplesmente não gosta desse presidente. Nós abominamos por questões de imoralidade, por questões de falta de ética, por questões de mentira, por questões de todo o seu histórico. E é muito diferente do que aconteceu no final dos anos 90, onde, como eu repito e falo aqui de novo, a esquerda tinha ali um amplo apoio, porque não tinha um histórico das pessoas perceberem quão nefasto é esse sistema da esquerda, e ali tinha uma esperança para essas pessoas. Muitos acreditavam nisso. Então, esse cenário de um Brasil com uma indústria e os produtos numa pauta muito mais ampla de exportação, uma indústria muito mais forte, as pessoas com poder de discernimento, conversas e esses debates que a gente tem, seja online ou seja presencial, que não existia lá na época, uma população altamente dividida, onde metade abomina o presidente atual, já sabe do seu histórico, já sabe do que a esquerda entrega. Então isso, sob o ponto de vista, me coloca numa situação de mais tranquilidade ao afirmar que não, o Brasil não será uma Venezuela no ponto de vista econômico, até porque essa deterioração demora anos. Mas sim, nós estamos fazendo força para a economia piorar e nós já perdemos em economia. Sim, nós já pagaremos a conta de ter um governo gastador, um governo que se endivida mais, um governo intervencionista, um governo protecionista, um governo interventor, em que toma as instituições do Estado para si, oferecendo subsídios, dinheiro mais barato, às custas dos pagadores de impostos. Isso nós já pagaremos, seja no médio ou no longo prazo. Esse processo de ciclo econômico sempre chega e o PT continua deteriorando toda a economia. No curto prazo parece que é bom pelos incentivos que gera no curto prazo, mas no médio e no longo prazo as consequências sempre chegam. Então, repito, sob o ponto de vista econômico, por esses motivos não acho. Quando eu levo, sob o ponto de vista jurídico, que foi exatamente como começou o processo da Venezuela, eu não digo que o Brasil é uma Venezuela já, mas o Brasil é muito mais parecido com a Venezuela hoje, sob o ponto de vista jurídico, sob o ponto de vista de censura, do que, por exemplo, uma Suíça, os Estados Unidos, uma Austrália, países desenvolvidos que têm as instituições muito mais sólidas. Os venezuelanos também me disseram que eles sempre achavam que com eles não aconteceriam. Aconteceu. Então, temos que ficar de olho aberto e entender que sempre começa por conta-gotas. Também me falaram uma frase que eu deixo aqui para ir finalizando. Me falaram lá que as mudanças no começo são imperceptíveis. Parece que nada muda de um dia para o outro, mas ao olhar 10 anos atrás, tudo mudou. Deixo aqui a reflexão: se permitirmos nos autocensurarmos, se permitirmos que nos coloquem medo de falarmos,
o controle das instituições estatais já está acontecendo e já é uma realidade no Brasil. Vale a pena a reflexão e nós estamos muito a tempo de frear qualquer processo parecido a esse, mas ele já está em curso no Brasil. Cabe a nós fazermos alguma coisa. Não cabe esperar a políticos ou nenhuma instituição do Estado. Deles, nada acontecerá, a não ser acelerar esse processo. Se gosta desse conteúdo, me ajude compartilhando, ativando o sininho, se inscrevendo no canal, para que a gente possa continuar esse trabalho de luta diária. Muito obrigado.